Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o capítulo 18 do livro de Atos, dando continuidade mais uma vez na segunda viagem missionária que Paulo fez com Silas. Nós já lemos aqui ele passando por algumas cidades. Em cada cidade acontece um evento, mas a gente vê assim que sempre a perseguição está presente, né? Então não era fácil para aqueles primeiros cristãos de pregar o evangelho. E hoje nós vamos ler o capítulo 18, que vai falar sobre como ele chegou em Corinto. E como eu tenho feito nos outros vídeos, vocês podem depois desse estudo, ler a carta de 1 aos Coríntios, que seria a primeira carta que Paulo manda aos Coríntios, e a segunda carta que eles mandam ao pessoal de Corintos. Porque aqui ele implementa a igreja, normalmente ele deixava as pessoas, né, cuidando daqueles cristãos, e ele partia para uma próxima cidade. Como ficava difícil ele retornar, ele escrevia as cartas. Então, depois de Atos, quando a gente começa a ler Romanos, Efésios, Tessalonicenses, Filipenses, essas são cartas que Paulo, por estar longe, passava a escrever para orientar o povo de Deus, para instruir, para alertar sobre alguma coisa que Deus tinha falado para ele. Então, quando a gente lê essas cartas, é sobre isso. É Paulo falando com essas pessoas, tá? Até para vocês começarem a ter mais conhecimento da Bíblia, né? Não ler aqui um tema e não entender, o que é Efésios, né? Vocês vão saber que é uma cidade de Éfeso. O que significa Tessalonicenses? Vocês vão saber que é a cidade de Tessalônica. E nós vamos agora no capítulo 18 ler sobre Corinto, tá? Então vamos lá. Depois disso, Paulo saiu de Atenas, né? Capítulo passado, nós lemos que ele estava em Atenas, e foi para a cidade de Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, que era da província de Ponto. Fazia pouco tempo que ele tinha chegado da Itália com Priscila, sua esposa. Eles tinham saído de lá porque o imperador Cláudio havia mandado que todos os judeus fossem embora de Roma. Paulo foi visitá-los e acabou ficando ali para trabalhar com eles, porque a profissão de Paulo e a deles era a mesma, isto é, fazer barracas. Olha que interessante. Paulo trabalhava, gente, não sei se vocês sabem disso. Existe um entendimento assim que obrigatoriamente a pessoa precisa ser sustentada quando prega o evangelho. Paulo é um grande exemplo de que não. Ele trabalhava com barracas, enquanto ele pregava o evangelho, ele estava lá fazendo um trabalho comum dele, tá? Não estou dizendo que obrigatoriamente deve ser assim. Tudo tem que ser debaixo da orientação do Espírito Santo. Mas eu, particularmente, acho muito interessante essa visão de Paulo, que ele fala assim, até para não pôr peso em cima das pessoas, eu quero trabalhar para que elas não se sintam obrigadas a ficar me sustentando, a dando as coisas para mim. Então, eu tenho meu trabalho, faço minhas coisas, e por amor eu prego o evangelho. Era isso que ele fazia. Versículo 4. E todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os não-judeus. Depois que Silas e Timóteo chegaram da província de Macedônia, lembra que ele mandou aquela mensagem, que ele foi sozinho, né, pra lá e falou, que os dois teriam que encontrar rapidamente com Paulo. Então eles chegam, né, Paulo começou a dar todo o seu tempo para anunciar a mensagem. Ele afirmava para os judeus que Jesus é o Messias, mas alguns deles ficaram contra Paulo e o xingaram. Então, em sinal de protesto, ele sacudiu o pó da sua roupa e disse, se vocês se perderem, os culpados serão vocês mesmos. A responsabilidade não será minha. De agora em diante, vou anunciar a mensagem aos não-judeus. Então, isso é muito importante, né? Quando a gente anuncia a mensagem para as pessoas, não é a nossa responsabilidade convencê-los. A nossa disponibilidade em amor é apresentar aquilo que é verdade, porque eu creio que isso é verdade. E quando eu anuncio, muitos vão falar, eu não acredito, eu não quero saber. O que nós temos que fazer? Ficar insistindo, implorando? Não. Estou aqui, a responsabilidade é sua. Você nunca vai poder dizer para Deus, nunca falaram sobre as escrituras para mim, né? Por isso que nós oramos muito para que mais pessoas tenham coragem, tenham vontade de falar do evangelho. Então, ele não ficou insistindo, ele simplesmente falou, a partir de agora eu vou anunciar a mensagem para não-judeus, porque os judeus em Corinto estava muito difícil de crer. Então ele saiu de lá e foi morar na casa de um homem chamado Tício Justo, um não-judeu que adorava a Deus, né? Porque
tinha não judeu de sangue, mas se convertia ao judaísmo e adorava ao Deus único, né? Então, nem todos eram judeus de sangue. A casa dele ficava do lado da sinagoga. Crispo, que era o chefe da sinagoga, também creu no Senhor Jesus. E todas as pessoas da sua casa também creram. Mas pessoas da cidade de Corinto ouviram a mensagem, creram, muitas pessoas da cidade de Corinto, de novo, gente, ouviram a mensagem, ao processo, creram e foram batizadas. Lembra que eu falei no capítulo passado que creu, batismo, mandamento, né? Todas elas, se você ler a Bíblia inteira, recebe a mensagem, crê e é batizada. Mais uma vez, houve esse processo aqui na cidade de Corinto. Então, muitas pessoas de lá creram e foram batizadas. 9. Certa noite, Paulo teve uma visão e nela o Senhor disse. Mais uma vez, Paulo tendo intimidade com Deus, conversando com Deus. E ele teve uma visão onde o Senhor disse: não tenha medo, continue falando e não se cale, porque eu estou com você. Ninguém poderá lhe fazer nenhum mal, pois muitas pessoas dessa cidade são minhas. Gente, é uma convicção que eu tenho tão grande no meu coração. Se o Senhor tem uma missão para nós, como cristãos, pode todo mundo vir contra nós, pode vir o que for, doença, todas as intempéries da vida. Enquanto o Senhor não realizar através da nossa vida aquilo que Ele quer realizar, não existe nada que vai nos impedir, né? E maravilhoso, porque o Paulo estava passando por tanta perseguição que eu imagino que uma hora ele falou: Senhor, não estou mais aguentando, não quero mais fazer isso. E olha que ele fala: não tenha medo, mas não se cale, continue pregando, porque tem muitas pessoas ainda que vão te ouvir. Versículo 11. E Paulo ficou ali 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus àquela gente. Então ele fica nesse lugar 1 ano e meio. Quando Galho se tornou governador da província da Acaia, os judeus se juntaram contra Paulo. Eles o agarraram e o levaram ao tribunal e disseram ao governador: este homem está querendo convencer o povo a adorar Deus de um modo que é contra a nossa lei. Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus: judeus, se isso fosse alguma falta grave ou um grande crime, seria justo que eu tivesse paciência para escutá-los. Mas como é só uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam vocês mesmos. Eu não vou ser juiz nesses assuntos. Em seguida, os expulsou do tribunal. Então eles agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o surraram diante do tribunal. Porém, Galho não se importou com isso. Então, olha que interessante, né? Isso é uma coisa que acontece ainda nos dias de hoje com os cristãos. Quando o Senhor pede para a gente realizar alguma coisa, Ele já nos prepara. Ele sabia que Paulo ia ser apertado ainda mais nas próximas viagens e nas próximas cidades que ele faria. Mas nesse momento, o Senhor dá uma visão para ele antes de que isso acontecesse. Nessa visão, ele falou: não se cale. Versículo 9 que nós lemos: não tenha medo, não se cale. Eu estou com você. Nenhum mal vai te acontecer enquanto não se realizar aquilo que eu levei para você fazer. Enquanto a sua missão não for cumprida. Então isso é muito importante. Versículo 18. Paulo ficou muitos dias com os cristãos em Corinto. Depois se despediu deles e embarcou num navio para a província da Síria, junto com Priscila e o seu marido Áquila. Antes de embarcar em Cercreia, ele rapou a cabeça como sinal de que havia cumprido uma promessa que tinha feito a Deus. Eles chegaram à cidade de Éfeso e Priscila e Áquila ficaram ali. Paulo entrou na sinagoga e falou com os judeus. Então lhes pediram que ficasse com eles mais tempo. Porém ele não quis. E quando foi embora disse: eu voltarei se Deus quiser. Então Paulo embarcou e partiu de Éfeso. Quando desembarcou em Cesareia, foi logo para Jerusalém. Ali ele fez uma curta visita à igreja e depois seguiu para Antioquia da Síria. Então ele passa por essas cidades e ele volta para Jerusalém. Então ele sempre acabava se encontrando com os primeiros discípulos, né? Fala que ele provavelmente se encontrava com Pedro, com João, com os discípulos que caminhavam com Jesus, que estiveram próximos de Jesus, sempre falando o que Deus estava fazendo nessas viagens, né? E foi o que aconteceu.
E olha que engraçado. Engraçado não. Olha como Paulo é um servo de Deus. O que ele fala? Ele fala, eu voltarei se Deus quiser. Por quê, gente? Quando a gente entende que é o Senhor que governa a nossa vida, Ele que leva a gente para algum lugar, tira a gente de algum lugar, Ele que tem os planos dele, isso é um entendimento de que o Senhor é o nosso mestre, que Ele está cuidando de tudo para nós. Quando a gente não tem esse entendimento, a gente vai e volta de qualquer maneira. Ah, eu quero ir para a direita, eu vou. Eu quero ir para a esquerda, eu faço. Eu quero mudar para lá, eu quero mudar para cá. Não, o que nós aprendemos com os primeiros cristãos é que era um temor muito grande de fazer a vontade de Deus. Era uma comunhão muito sincera de coração, onde o próprio Deus se revelava em sonhos, em visões, em vozes. Então, é isso que nós temos que buscar, né? Para estar debaixo daquilo que Deus quer para a nossa vida. E agora nós vamos começar aqui, e aí no próximo capítulo nós vamos dar continuidade, da terceira viagem missionária de Paulo. Porque o que eram essas viagens? Então ele fez viagens, volta para Jerusalém, relata para o pessoal o que aconteceu. Fez a segunda viagem agora, voltou para Jerusalém para relatar o que aconteceu também nessas novas cidades que ele tinha ido pregar. E agora ele vai sair, então ele está em Jerusalém, agora ele vai sair de Jerusalém para fazer a terceira viagem missionária dele. Então começa assim no versículo 23. Depois de ficar algum tempo em Antioquia, ele foi embora. Atravessou a província da Galácia e o distrito da Frígia, indo de um lugar para outro e animando todos os cristãos. Um judeu chamado Apolo, nascido na cidade de Alexandria, havia chegado a Éfeso. Ele falava muito bem e tinha um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. Então ele tinha um conhecimento profundo do Antigo Testamento, tá? Era também instruída no caminho do Senhor, ou seja, ele já tinha ouvido falar de Jesus, ele tinha crido e ele era instruído em tudo que as pessoas falavam e diziam sobre o Senhor Jesus. Ele era instruído nesse caminho, né? Era chamado caminho do Senhor. Falava com grande entusiasmo e o seu ensinamento a respeito de Jesus era correto. Porém, conhecia somente o batismo de João. Ele começou a falar com coragem na sinagoga. Priscila e seu marido Áquila o ouviram falar, então o levaram para a casa deles e lhe explicaram melhor o caminho de Deus. Então ele tinha um entendimento parcial, ele ainda não tinha vivido, ele tinha crido, ele conhecia as escrituras, ele faria com muita propriedade, mas ele fala que ele só conhecia o batismo de João. E aí Áquila e Priscila levam ele para a casa deles para explicar ainda mais, né? A gente tem o entendimento que as coisas do Senhor, elas são assim, elas não se acabam. O Senhor sempre tem coisa nova para revelar para nós. Mas a revelação, ela tá aqui, nas Escrituras. Tudo que o Senhor revelou foi escrito para nós, né? Então ele chama para ir para casa deles e revelar novas coisas sobre Deus. Quando Apolo resolveu ir para a província da Caia, os cristãos de Éfeso o animaram e escreveram cartas para os irmãos de lá, pedindo que o recebessem bem. Chegando lá, ele ajudou muito aqueles que, pela graça de Deus, haviam crido, pois Apolo, com argumentos fortes, derrotava os judeus nas discussões públicas, provando pelas escrituras sagradas que Jesus é o Messias. Só quero fazer um parênteses quando ele fala do batismo de João. Outro capítulo de Atos nós estudamos, agora eu não vou me lembrar qual é, mas depois eu posso escrever aqui para vocês. Fala que existia o batismo do João nas águas, mas existia também o batismo com o Espírito Santo. E apesar daquela época, a evidência para os primeiros cristãos ser o batismo de línguas, as pessoas começavam a falar em línguas, Paulo depois ensina que aquele que recebeu o Espírito Santo não fala só em línguas, ele gera frutos, que aí nós temos que ir para o livro de Gálatas. Ele explica como reconhecer se aquela pessoa está batizada com o Espírito Santo. E ele fala que não necessariamente é o dom de língua, ele fala que tem dons que ainda são mais importantes como o de língua, como o dom de servir, como o dom de anunciar com firmeza a palavra de Deus. Então, Apolo, provavelmente batizado posteriormente com o Espírito Santo, porque fala que antes ele só tinha sido batizado nas águas, mas no poder do Espírito Santo, o que ele começa a fazer? Ele começa a provar com firmeza, com convicção. Uma das coisas que o Espírito Santo faz é convicção para o cristão falar sobre as Escrituras, para ensinar, para
saber explicar para as pessoas. Então, muitas vezes as pessoas estão presas com o dom de espírito, de falar de línguas e fazer um movimento muito extraordinário, mas pouco consegue explicar sobre Jesus. Então, assim, eu peço muito para que o Senhor me dê o dom que Ele quiser, mas para mim o mais importante sempre foi que eu conseguisse explicar para as pessoas as escrituras sagradas. Porque, como eu ouvia muito das pessoas, eu não consigo entender a palavra, eu falava, Senhor, me dê o dom de conseguir explicar de forma mais simples para que as pessoas entendam. Então, é importante a gente entender que ser batizado com o Espírito não é só o dom de línguas, ele é um dos batismos. Mas o próprio Paulo fala, não adianta você falar em língua se ninguém entender. Precisa interpretar essa língua para ela ter validade. Senão, não adianta de nada. Tem muitas pessoas que falam línguas estranhas, só que quando você vai estudar o ocultismo, por exemplo, você vai descobrir que lá também se fala línguas estranhas. Como você vai discernir se essa língua estranha que está sendo falada para você vem de Deus ou vem do ocultismo? Pelo fruto do Espírito. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento. Que o Espírito Santo em Apolo fez com que ele tivesse fortes argumentos e ele conseguia, na discussão, argumentar de tal forma que fazia com que os judeus crescem em Jesus, tá bom? Obrigada por mais um estudo, Deus abençoe vocês, até a próxima.